Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Vamos seguir a nossa leitura, Judas, capítulo de número 1, versículo de número 20. Vamos ver o que ele diz. Vós, porém, mais uma vez ele vai dizer, vocês, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, Judas agora, ele está falando, olha, e os falsos mestres fazem isso. Vocês, porém, e agora ele vai dizer, vocês, porém, o que vocês devem fazer? Se ele fala vocês, porém, é porque vocês devem andar diferente deles. O que ele fala? Vocês devem edificar uns aos outros. Então, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Só que como que eu vou conseguir edificar os meus irmãos? É congregando. Como que eu vou conseguir ajudar os meus irmãos? É congregando. É lá que eu vou encontrar com eles. Nem sempre você tem tempo de ir à casa de um irmão e nem sempre você, com a conversa de congregar na sua casa, você vai ter um irmão. Porque se você já não quer congregar, como que você vai ter um irmão na fé? Ah, não, mas eu não estou falando de irmão de igreja, estou falando de irmão na fé. Você já viu que se você hoje sair da sua casa e for numa igreja, numa assembleia, numa batista, numa pentecostal, qualquer igreja, você vai chegar e vai dizer para todos a paz do Senhor Jesus? Por quê? Não é uma questão de denominação. Essa linguagem, esse cumprimento e esse amor fraternal, ele é universal. Então, qualquer igreja que você chegar, você vai saudar com a paz do Senhor. Por quê? Nós estamos edificando uns aos outros. A questão é que tem pessoas que, nessa parte aqui, que falam, olha, eu preciso edificar um ao outro com a fé santíssima, eles não sabem como fazer, por quê? Não querem congregar. Eles não vão à igreja. Tem 4 cultos do domingo, a pessoa ainda vai só em 2. Vai no culto de ceia e no último domingo do mês. Isso não é edificar uns aos outros. Isso não é falar da fé uns com os outros. É por isso que você precisa estar ali, ó, o tempo todo. Vai ter reunião, vai ter culto, vai ter célula. Eu preciso estar ali edificando uns aos outros com a fé santíssima. Então, outra coisa que você vai perceber é que nós precisamos, então, edificar uns aos outros com a fé santíssima. Mas como que eu vou edificar com a fé santíssima? Por meio de quê? Da palavra. A Bíblia diz, olha, em Romanos, a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. É nesse lugar que nós vamos estar compartilhando, lendo, dando testemunho, louvando. As nossas músicas precisam ser bíblicas para edificar a fé uns dos outros. Não é? Veja, vê se faz um sentido eu ir para um culto ou reunir com os meus irmãos e as músicas, por exemplo, falarem das minhas dores, das minhas angústias. As músicas, elas precisam falar de Deus, falar de fé, falar de comunhão. Por isso que nós batemos na tecla, precisa ser músicas congregacionais. As músicas que falam ao coração, ouça em casa, ou nem ouça. Mas eu falo essas músicas que ficam falando do seu sofrimento, sofrência gospel. Essas músicas, elas são boas. Mas as músicas para poder edificar a fé, elas são congregacionais. Porque ali nós estamos juntos, unidos no mesmo propósito. E Judas está dizendo, olha, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. E para ser na fé precisa ter a palavra. E aí ele fala para poder orar em quê? Orar no Espírito. É na carne? É na emoção? É no Espírito. É no Espírito. É no Espírito que nós vamos encontrar sabedoria. É no Espírito que nós vamos encontrar edificação. É no Espírito que nós vamos encontrar oração, nós vamos encontrar discernimento, é no Espírito que nós vamos encontrar os dons espirituais. Ah, mas eu não acredito nos dons espirituais. Para mim ficou lá atrás. Veja, a fé,
a salvação, o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, Pedro disse, a promessa fala a respeito de vocês, dos vossos filhos, dos filhos dos vossos filhos e a todos quanto o Senhor chamar. Joel capítulo 2, versículo 28, vai dizer, e nos últimos dias o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Então, é nesse lugar, edificando uns aos outros, orando no Espírito, que eu vou poder compartilhar os dons. Edificar a igreja. Lembra lá em 1 Coríntios, vai dizer o quê? Para poder profetizar. A profecia, ela edifica a igreja. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, vai dizer para a gente amadurecer, crescer, frutificar para edificação de quê? Da igreja. Para crescimento da igreja. Meu irmão, então esse lugar de edificação, edificar uns aos outros, esse é o nosso papel. A igreja não é lugar para me servir. Eu falo para a igreja me servir, o pastor me servir. É um lugar que eu vou servir, edificar um ao outro. Você está entendendo? Você está entendendo que o verbo aqui ele é imperativo e falando, ó, você precisa fazer e não é esperar que façam para você, um edificando ao outro, mas você tem que começar. Então nós precisamos estar alinhado com a palavra e nós precisamos estar orando no Espírito, alinhado na palavra para edificar a fé do meu irmão e no Espírito também para poder edificar a fé do meu irmão. Vocês, porém, edifiquem uns aos outros na fé santíssima. Então não é clube social, meu irmão. Igreja não é clube social. Igreja não é lugar para gente, como se diz, para gente se ficar, talvez ali encontrando um lugar de brincadeira. Igreja é um lugar para a gente se edificar um ao outro, por meio da fé santíssima. A fé santíssima por meio da palavra. E nós também fazendo isso, orando no Espírito. Deus abençoe sua vida. E lembre-se, se você não tiver vergonha dessa mensagem, manda para alguém. Me ajude aí. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.